Olá, aqui estamos nós de volta ao nosso contato futebolístico, 2 vezes por semana, sempre ao fim das rodadas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que são os mais importantes, na minha opinião, e que eu tenho a honra e a alegria de contar com a sua audiência. Então eu digo que se você gostar do comentário, dá ali um toquezinho ali no like, né? Se gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann de Pinto no YouTube, dê o like e se inscreva. Tivemos uma rodada de meio de semana bastante movimentada na Libertadores, a glória é eterna. Nesta rodada, que foi a sexta, a quinta, né? O Palmeiras provou ser o melhor time do Brasil e da América. É o time que está mais bem classificado entre os brasileiros e é o único time que disputa o torneio, que ganhou todos os pontos que jogou. Todos. Até esta rodada, o Palmeiras ainda tinha ali a companhia do São Paulo, seu grande rival, mas o São Paulo empatou o jogo. Não perdeu, mas empatou, perdeu o lugar no qual o time que fica tem direito a decidir sempre em casa nas rodadas de mata-mata. Por enquanto, este time é o Palmeiras, a uma rodada de tirar o por enquanto aí, né? Pois é, Palmeiras ganhou de 2-0 do Bolívar, né, de La Paz, no seu Allianz Parque, que tem sido muito usado para shows, mas no meio de semana teve essa chance de jogar em casa e ganhar, né? Ganhando, manteve o seu lugar e, no caso, está sozinho lá, no topo da tabela, para gáudio dos palmeirenses em geral e dos fãs de Abel, treinador português, que faz grande sucesso com muita razão no Palmeiras, que é um treinador excepcional, né? O São Paulo teve algo a comemorar. O São Paulo jogou com um time que não era à altura dos times brasileiros, o Libertad do Paraguai, e até o último minuto estava perdendo de 1-0, lá no Morumbi, hein? No entanto, ali no último segundo, no apagar das luzes, como diziam os locutores esportivos do passado, um menino chamado Luca, de 17 anos, mostrou a sua competência e fez o gol do empate. Com isso, o São Paulo mantém o primeiro lugar do seu grupo, mas não está mais entre os que vão ter o privilégio de decidir sempre em casa, no caso, agora, que é o Palmeiras, né? O campeão da Libertadores, que é o Botafogo, teve um jogo brilhante contra o Estudiantes, que é um time forte da Argentina, em casa, no Newton Santos, e ganhou de 3-2. Mas o Botafogo começou muito mal, né, a glória eterna, e tem 9 pontos, mas ainda está em terceiro lugar na colocação e tem um jogo a disputar. Depois dessa rodada e antes da próxima, o Botafogo joga o clássico contra o Flamengo, clássico da minha vida, né? Eu sou do tempo de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo, sou do tempo de Tita, Adílio, Nunes, Zico e Lico, né? De grandes times do Botafogo e do Flamengo que fizeram grandes clássicos, né? Agora o Flamengo estava com rompantes de melhor time do Brasil, de time mais caro da América, mas não correspondeu, mesmo dando sorte no sorteio. Pegou o pior grupo, no entanto, perdeu em casa para um time desconhecido da Argentina, embora eu tenha lembrado que o futebol argentino está hoje num patamar muito superior ao do Brasil.
que é o Central Córdoba. Por enquanto, o líder do grupo, com o Flamengo em segundo, porque o Flamengo ganhou de 2-0 da LDU, que estava um fantasma o fantasma da LDU, o Flamengo empatou em 0-0 lá em Quito, no Equador. Era a altitude, o Maracanã, ao que me consta, tem a altitude da arquibancada, né? O torcedor que fica nas alturas. E o Flamengo ganhou de 2-0, de tal forma que fez um saldo que, se ganhar a última rodada e a LDU não fizer no seu jogo contra a Central Córdoba um resultado que favoreça, né? Digamos que seja um empate o jogo, aí o Flamengo poderá ser o primeiro do grupo, mas não merece. Não jogou nada nesta quinta-feira à noite no Maracanã. Uma pelada, o time da LDU é muito ruim, e o time do Flamengo não está desempenhando como à altura do grande sucesso que faz, principalmente entre os coleguinhas, né? O melhor time, não, o único time no Brasil nível europeu. Não é. O melhor time do Brasil, está sendo provado agora, é o Palmeiras. E dependendo de uma melhora do Botafogo, ainda que está crescendo na competição, o Botafogo também está tomando um rumo mais promissor do que o Flamengo, né? E o Flamengo continua insistindo em escalar o Bruno Henrique, com problemas gravíssimos de fraude em apostas, e está irritante ver jogo de futebol, porque nesses jogos da Libertadores, por exemplo, são vários canais, e todos os canais têm o patrocínio dessas apostas, que são um atentado à moral, à ética e aos bons costumes do povo brasileiro e do povo que se submete a elas, né? O Internacional também está em segundo no seu grupo e ganhou de 1-0 do Nacional lá no estádio Parque Central, em Montevidéu, né? E o Fortaleza, que fez um empate decepcionante em Fortaleza, no Castelão, de 0-0 com o Atlético Bucaramanga, na Arena Castelão, também está em segundo, ou seja, está na zona de classificação do grupo. Agora temos que esperar a sexta rodada, né? A rodada final, a rodada definitiva, para que saibamos realmente quem se classificou para o mata-mata. Quem puder mais, chorará menos. E por enquanto, quem está podendo muito mais é o Palmeiras de Abel, viu? Podem guardar podem fechar os seus guarda-chuvas, porque o Palmeiras está reeditando seus velhos tempos de academia. É um time muito seguro, muito bem treinado, o Vitor Roque está fazendo os gols que se esperava dele depois de depois de uma horrorosa estreia aqui, sem gols, né? E também o Flaco Lopes faz lá os seus, né? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé.